Saudações glotófilos, saudações glotófilas. Hoje eu vou trazer aqui um vídeo que lembra muito o início do canal, algo assim mais artesanal, mas sem planejamento mesmo. Alguns livros em idiomas curiosos, idiomas em geral. Estava eu aqui arrumando os livros hoje. E antes de colocá-los, no lugar certo, pensei em gravar alguma coisa para que vocês pudessem ver. Não são todos, esses aí são só alguns. Alguns foram escolhidos, outros eu pegava na hora que lembrei e tal, e coloquei também junto com estes. Espero que achem interessante. Eu vou tentar narrar o máximo que der. Infelizmente não foi possível abrir os livros e mostrar muita coisa, porque isso gastaria muito tempo. Evitar que o vídeo ficasse muito longo e pudesse desagradar talvez. Então vamos começar falando de alguns aqui. Já nesse início aqui vocês veem um de língua brasílica, tupi ou nhangatu. Ou língua brasileira, como está ali embaixo, que é a questão do tupi. Muito interessante esse livro. Na verdade são vários livros ali dentro daquele. Tem um dicionário, tem o livro do Lemos Barbosa e uns bem antigos ali sobre o ensino da língua tupi, A antiga língua tupinambá, que foi sistematizada aí pelos jesuítas e se tornou a língua geral do Brasil no início. E infelizmente, ao contrário dos paraguaios que falam o Guarani, nós hoje em dia não falamos porque o Marquês de Pombal proibiu e fez que no território brasileiro só fosse falado o português. Hoje poderíamos ser bilíngues. Eu acho que seria uma situação interessante, não sei se concordam. Eu acho a situação do Paraguai bem interessante, que eles falam o Guarani ou Jopará, que essa mistura mais também de castelhano com o Guarani, e no dia a dia é como se fosse a língua mais íntima deles, É bem interessante se a gente tivesse tido essa oportunidade também, mas não dá para mudar a história. Nos contentemos com o que temos, e a língua portuguesa nos serve muito bem, nada contra. Vamos prosseguir. Bom, aqui nesse pedaço já vemos um dicionário de Tétum português, que é a língua lá do Timor-Leste, Ficou independente aí, depois escolheu o português como língua oficial, mas essa é a língua também mais falada lá. Gramática do Camaiurá, que é uma língua do tronco tupi também, parente do que já foi mostrado ali antes, do tupi e antigo. O Dererum Natura, numa versão didática do Vivarium Novum, a academia, Como escrever hieróglifos egípcios, Interessante que quando eu arrumava os livros eu estava ouvindo justamente falar sobre os hieróglifos, sobre o Egito. E o professor falando que não havia camelos em uso no Egito, naquele tempo do Império Médio. E camelos são alguma coisa que a gente já associa, com o deserto, com o Egito, essas coisas, mas não era bem assim. Ali também vocês viram um livro de poemas, aquele de capa azul, que são poemas em náhuatl e do México, a língua do México, e um dicionário de astequismos, que seriam as palavras astecas que entraram no vocabulário mexicano. Do mesmo modo que no Brasil nós temos várias palavras em tupi no nosso português, muitas mesmo. É um assunto bem interessante. Aí aqui vocês veem o Leilatin Sampen, que é do método Assimil, Le Grec Ancien, que também do método Assimil, um método bem divertido de aprender idiomas. Tina Lingvo Laritia Caibela Lingvo, que é um livro em Esperanto a respeito do idioma chinês, mandarim, E próximo, qual é vocabulário português em Nhangatu e Nhangatu português, que é uma forma moderna do tupi, falada lá no Amazonas, na cidade de São Gabriel da Cachoeira, onde ela é até oficial, é usada como língua oficial.
Ali outra curiosidade, o Harry Potter em grego antigo. Areios Potter kai hetu filósofo lithos. O Harry Potter e a Pedra Filosofal. É bem curioso, algumas pessoas acham bem curiosa essa edição em grego antigo. Harry Potter, hetu filósofo lithos. Alguns livros aí em Esperanto embaixo, Fundamenta Crestomatio, que é uma antologia, Lingvo kai vivo, sobre textos a respeito da língua mesmo. Esse dicionário aí chinês Esperanto, Hanyu Shijie Zutian, né? Uma capa dourada aí, bonita. Esperanto Antologia, poema, né? Que engloba vários poemas aí. Nova Esperanta Crestomatio, que é uma nova antologia que é parente daquela azul logo ali em cima. Esse livro aí é um bilíngue de poesia romena. Ela é em romeno e em espanhol. Muito interessante esse livro, é um dos que eu mais gosto assim, de todos que eu tenho. Vamos ver o que tem aqui mais. Próximo, Harry Potter de novo. Voltamos ao começo. E Chico Buarque aqui em catalão. Isso aqui em catalão, alguma coisa ali que o Saramago falou dele. É o livro Budapeste. E é do Chico Buarque, mas traduzido para o catalão. É uma língua românica bem interessante também. Até algumas coisas fáceis de entender, mas outras só com estudo. Regulus, que é o Pequeno Príncipe. Traduzindo ao pé da letra seria o Reizinho, né? Essa daí é uma versão em latim, traduzida para o latim, e com as gravuras originais do Saint-Exupéry. Antologia Latina, que é um livro também interessante, é de Esperanto e latim. São textos traduzidos em Esperanto e originalmente do latim. Aqui o Babel de Poemas do Carlos Freire, um poliglota brasileiro que traduziu 60 poemas para 60 idiomas. Vale a pena conhecer o Carlos Freire, procurem aí na internet sobre ele. Aqui um livro sobre o Volapük, que é uma língua planejada, como dizem, artificial também, inventada antes do Esperanto, e teve esse representante aí no Brasil, de Santa Catarina, chamado Brasilício. Acho que é de Souza, se eu não me engano agora o sobrenome dele. Curso de Quênia, a mais bela língua dos elfos, aí ligado ao Tolkien, né? Que era um inventor de idiomas. Curso de Sindarin também, ligado aí aos livros do Tolkien. E a escrita ali embaixo muito bonita, né? Ele gostava muito de idiomas e admirava inclusive o finlandês, por achar que era uma língua muito eufônica, tinha um som muito bonito. E o que é verdade mesmo, é uma língua que tem um som muito bonito. Dicionário de Tupi antigo, é muito interessante esse dicionário. Para quem gosta de cultura brasileira, com certeza vale a pena tê-lo. Vejam aí que o prefácio é do grande escritor Ariano Suassuna, né, pernambucano, da Pedra do Reino, da Alto da Compadecida, tem o livro, tem o filme, né? Devem conhecer, talvez. Aliás, o filme é mais fácil de conhecer, né? Foi muito sucesso no Brasil. Curso de Quênia de novo. Esse daqui é um livro de humor em Yiddish. O Yiddish é a língua dos judeus Ashkenazi, né? É muito parecido com o alemão, usa o alfabeto hebraico, mas diferente do hebraico é bem mais fácil porque utiliza vogais. E quem já conhece o alemão já conhece muita coisa também do Yiddish. São línguas bem parentes, parecidas mesmo. Ab man lebt, que é o título ali. Voltamos de novo ao Quênia lá embaixo. E esse livro aqui é muito interessante, Carmina Drummondiana. São alguns poemas do Drummond traduzidos ao latim. Carmina Drummondiana, né? Carmina, plural de Carmen, que seriam poemas ou cantos. Isso aqui veio dentro do livro. Com certeza foi algum rapaz que recebeu no bar mitzvah dele. Está escrito ali Shai Bar Mitzvah. Então era de alguém que ganhou isso de presente, talvez, porque eu comprei num sebo. Esse aqui é o poema No Meio do Caminho. Tinha uma pedra. Media in via erat lapis. Lápis é estranho falar que é pedra, mas se vocês lembrarem de lápide em português, vem daí. Aqui, o método moderno de Tupi antigo, numa versão, segunda edição,
de capa dura ainda, muito bonito. É um livro feito para durar mesmo, para um estudo e duradouro, né? Tanto o livro quanto o estudo, com certeza. Ali o Curupira, abri logo em cima dessa página, coincidentemente. Uma igrejinha, um pássaro ali qual? Não vi o nome. E os índios, né, comerciando ali com os portugueses, trocando coisas, peixes por alguma coisa. E os animais, e aí vocês podem ver a língua, um pedacinho aí um pouco, né? Ali uma paca e um tucano, é a flora e a fauna brasileira, né? Justamente saber tupi é bom por isso, você descobre nome de bichos, de cidades e tal, a etimologia fica bem interessante. Aqui do lado esse livro em italiano, La Nascita di Roma, é um livro em italiano falando sobre várias histórias da fundação de Roma, Rômulo e Remo, as festas, Lupercalia, essas coisas todas, escrito em italiano com as ilustrações muito bonitas, né? Um livro, vamos dizer, infanto-juvenil, mas muito útil. Você aprende fácil, são textos fáceis, né? Ali as ilustrações, mas umas, né, muito bem feitas, essas ilustrações ainda um estilo antigo, né? Mas com as cores bem vivas, inclusive. Uma edição bem cuidada, né? Passando ali, essa cena é sobre a Lupercalia, que ele está falando da festa justamente ali. O texto, uva, vinho, com certeza. Essa foto muito expressiva, né? Foto não, um desenho muito expressivo, como eu disse, as ilustrações muito bem feitas. Aquela ali não é a capa, na verdade, é uma capa só, a sobrecapa. Fábula Isurai, que é do Luigi Miraglia e que faz parte lá do método Orberg, que o pessoal aprende, já falei, o latim como se fosse uma língua viva, né? É um método que inclusive leva as pessoas a falarem o latim. Se alguém tem interesse, recomenda-se. As leituras são muito agradáveis, muito bem feito mesmo esse livro. As histórias muito bem desenvolvidas, porque às vezes a gente acha até fontes originais, mas que os textos são curtos e não trazem muita coisa. E aqui eles são desenvolvidos. Ali, resumo das histórias sacras é do Leomon, pode ser achada na internet, mas essa daqui também é outra edição também do Vivarium Novo, muito bem cuidada e muito bonita. Se puderem encontrar, edição aí do Leomon, a história sacra. Vamos ver o que tem por próximo. The New Joys of Yiddish, um livro muito divertido sobre a origem das palavras em Yiddish, seu uso, várias palavras interessantes que na verdade são conceitos, né, da cultura judaica, muito interessante conhecer. Aí os níveis do HSK, que são os testes padronizados do mandarim. Alguns dicionários aí, a gramática normativa do Rocha Lima, muito boa. O Neues Latein Lexicon, o Bailly, que é grego, o Le Grand Gaffiot, que é latim, o Wise, que todo mundo conhece, o Webster's ali embaixo. Esse Bailly e Gaffiot, excelentes, quem faz línguas clássicas com certeza conhece. Ali um livro, é um dicionário de francês e finlandês. Ali de persa, dicionário inglês-persa, que é escrito com a mesma escrita que o árabe, mas como é uma língua do ramo indo-europeu, indo-iraniano, é muito mais fácil de se entender que o árabe. Ali o Atenaze, que é um método de grego, do mesmo modo que o método Orberg é para o latim. Você pode aprender grego antigo e chegar inclusive a falar. É um método muito recomendável para quem quiser isso. Aqui vamos começar uma série interessante sobre o Asterix, várias edições em outros idiomas. Esse daí está escrito em mirandês, que é uma língua do norte de Portugal, a segunda língua oficial em Portugal. Acho que muita gente nem sabe que existe, lá na Miranda do Douro e Sendim, norte de Portugal, é co-oficializada juntamente com o português, a língua minoritária, né? Mas falada lá no norte de Portugal. Aí já é uma edição em latim, Iter Gallicum,
traduzindo ao pé da letra seria o caminho gaulês, né? Essa edição aí embaixo é em Esperanto, Asterix de la Olympia Ludoi, e ali em grego antigo, Asterikios en Olympia. É a mesma história, mas em idiomas diferentes. Ali a turma indo para torcida, né? Como se fosse um ônibus de torcida para a competição que vai ter nas Olimpíadas lá. Os atletas gregos aí, o texto em grego, essa representação aí da Grécia Antiga. Novamente, esse é o Asterix e Sherazade, a aventura dele no Oriente, também em grego antigo. Júlio César aí, como sempre, presente. Esse é a Rosa e a Espada, né? É também em grego antigo esse daí. O Obelix ali, tá, o texto em grego, vocês podem ver aí. Asterix e Cleopatra, também outra edição em Esperanto. Tenho ela aí em grego antigo e em Esperanto. Vamos ver, isso aí, essa daí é em grego antigo, Asterikios kai Cleopatra. Eles sempre repetem o mesmo texto, é uma tradução, né? Ali é uma brincadeira, como se os egípcios pensassem, né, em hieróglifos. O texto, essa parte em cima aí, o texto em grego. Qual o próximo? Essa daí também é Asterix Olympius, aí já é a versão em latim do mesmo texto, daquele que foi passado antes, né? Ali as letras imitando como se fossem letras gregas. Nunc est bibendum, que é uma frase conhecida em latim, que é agora é hora de beber. Asterix de la Olympia Ludoi, de novo, que é em Esperanto. Asterix Gladiator, em latim. Asterix a la Scola Gallesa, essa daí é em occitano, que é uma língua do sul da França, que influenciou inclusive na ortografia do português, com o NH e o LH, veio dessa língua. Passaram ali outras edições também, que são em latim, a maioria em latim. Fossa Alta, que também é em latim essa. Filhos Asterix, o filho de Asterix, também em latim. A próxima, Navis Actuaria, Obelix. A nave, seria o barco de viagem do Obelix. A nave actuária é a de viagem e a onerária a que carrega produtos. Delirant isti Romani, esses romanos devem estar doidos. Essa daí é o lema do desenho, né? Gratias tibi ago, que é como se diz muito obrigado ou obrigado. Esse também Asterix Gallus, Asterix Gaules. Ali o Obelix reclamando que caiu dentro da poção quando era pequeno e não pode tomar, agora já grande. Ele sempre brigando com o Panoramix por causa disso. Asterix Gallus, Asterix Apud Britannos, que seria Asterix na Inglaterra. Tem ali um jogo, acho que de rugby, né? E é como se eles tivessem atravessado o canal seria o da Mancha lá no caso, e tivessem ido para a Grã-Bretanha. O que é interessante nisso aqui, para quem tem interesse em idiomas, em alguma série, algum desenho, algum filme, qualquer coisa, seja séria, seja divertida, é interessante ter como coleção. Vamos dizer que vocês gostem de Agatha Christie, com certeza vão encontrar traduções em chinês, mandarim, em francês, em alemão, e pode ser usado para estudo mesmo comparativo. O gosto pelo conteúdo vai levar que se aprenda mais fácil. É tipo uma coleção mesmo, fazer a coleção deles, aprender e se divertir. No caso, tem até um brasileiro que poderia ser feito isso. Vocês viram aí um livro atrás, que era o Chico Buarque, que eu tenho esse livro dele em catalão, Budapeste em catalão. Um autor brasileiro que poderia se fazer isso é o Paulo Coelho,
que tem livro dele traduzido em vários idiomas. Não é questão de gostar ou não gostar, é questão de aprender mesmo o idioma, que seria interessante fazer essa análise comparativa. Eu tenho dele aqui, por exemplo, O Alquimista em Esperanto. Fica essa dica. A Bíblia também, a Bíblia serve. Vocês podem... Tem várias edições. O segundo livro mais traduzido... Não, primeiro mais traduzido. Acho que o segundo é O Pequeno Príncipe. Seriam livros bem interessantes para fazer esse tipo de coleção, de análise, de estudo ou estudo ou diversão. Isso aí fica a critério de cada um. Agora esse daqui é uma curiosidade, é uma caixinha com vários poemas da dinastia Tang na China. 300 cartõezinhos com poemas. É o início às vezes do poema. E que isso as crianças chinesas aprendem muito, né, poesia na escola para decorar os caracteres e tal. É bem usado e isso é um tipo de material que lá é como se fosse material até escolar, né? É bem curioso. Tem material para toda uma vida para quem não é falante do chinês como a gente, falante nativo. Alguns aí depois eu vou até fazer no canal. Esse daí da capa tem o canal da Susu, do chinês aí, que vocês podem ouvi-la lendo esse poema. Ela inclusive fala que justamente isso aprendeu na escola. Se eu não estiver enganado, é justamente esse poema aí, o canal da Cici, do chinês mandarim aí, vocês devem conhecer. Canal muito interessante, recomendo. Para finalizar aqui um método de Yiddish, traduzido do inglês ao português. Trabalho muito bem feito. São 2 volumes, capa dura, livro muito bem feito mesmo, com CD e tudo mais para quem quiser aprender a língua Yiddish, que, como eu falei, é a língua dos judeus askenazes. É uma língua muito parecida com o alemão, e quem já conhece alemão já tem uma base para o Yiddish, fica mais fácil de aprender. Então é isso. Não vou me estender muito mais, é um vídeo só de curiosidade mesmo. Existe muito mais coisa, mais até curiosa do que isso por aqui. Se acharem interessante, algum dia eu posso fazer algum outro vídeo. E infelizmente não deu para abrir os livros, dar uma olhada, porque o vídeo poderia ficar muito longo e ficaria demorado, né? Abrir, contar e tal, mas seria interessante. Mas fica aí, ver a capa, fazer algum comentário, acho que já foi interessante, despertar a curiosidade. Que, como dizem, quem gosta de idiomas, um só nunca basta. Não quer dizer que a gente vai aprender aquilo tudo lá, mas assim, ter como um assunto geral o estudo de idiomas é também interessante. Vocês veem ali o Yiddish, o Volapük, o hieróglifo egípcio. É todo um mundo, toda uma viagem no tempo, novas culturas, novos conceitos. A leitura de um dicionário, por exemplo, como aquele de grego, você encontra vários conceitos que são específicos daquela cultura, que eles se deram ao trabalho de criar uma palavra que definisse alguma coisa, uma situação. Isso existe em todas as línguas, mas em outras línguas, dependendo da cultura, do local, clima e tudo mais, sempre surge alguma coisa diferente. E é sempre interessante estar estudando idiomas desse modo. É sempre aliando o idioma com cultura. Porque uma das coisas que se falam é isso. Se você não admira, não tem simpatia pela cultura daqueles que falam o idioma que você quer aprender, fica uma situação complicada. Tem que ter essa aliança entre cultura e idioma. Às vezes estudar por obrigação é que cria muito problema, métodos defasados, muita chateação e a pessoa desiste. Mas é isso, então espero que não desistam e que esse vídeo foi para estimular aí vocês com essas curiosidades. É isso, se gostaram, deixem seu like aí. Muito obrigado, glotófilos, glotófilas. Até uma próxima.